Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais com a sua presença, feliz de ter você aqui comigo mais um dia, para mais uma palavra partilhada entre eu e você. Espero que esteja agregando na sua vida. Eu gostaria muito que você me dissesse nos comentários o que você tem achado, da onde você fala, onde tem alcançado esses vídeos. Gostaria muito de saber da onde você é. Seria muito feliz para mim saber aí que tem sido alcançado em muitos lugares do Brasil, até mesmo do mundo, esses vídeos. Amém? E quero que você abra sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 4, versículo 30 em diante, em nome de Jesus. Tá bom? Para que a gente possa dar início aí a mais uma leitura da palavra de hoje. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado e amigo Espírito Santo para estar conosco aqui, nos ensinando todas as coisas, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia. Tu és bom e fiel, Senhor. Permaneça conosco, Deus, neste momento. Coloco diante de Ti, Pai, a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Eu te peço, ó Deus, desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos e somos capacitados para entender a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ver além das letras, a compreender a Tua palavra, Jesus, de forma espiritual. Espírito Santo de Deus, nosso amado professor, nos ensina todas as coisas. Que a Tua palavra nos ensine, exorte, console, que ela faça morada dentro dos nossos corações e que ela dê frutos na nossa vida, Santo Espírito. Sê conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. E ó, quero te pedir mais uma vez, tenha paciência, os barulhos aqui atrás. Hoje tem uma máquina trabalhando aqui, como vocês sabem, eu moro numa fazenda. E não tem um lugar apropriado para fazer meus vídeos, eu faço na sala da minha casa mesmo. E que você possa ter paciência aí com os barulhos, com as interrupções, enfim. Amém? Vamos lá então continuar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 30 em diante. Amém? Que diz: Todavia, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Versículo 31. Assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Então, Paulo usa as palavras de Sara, quando Sara mandou Abraão expulsar Agar e Ismael ali do meio deles, dizendo que porque Sara mandou Abraão expulsar Agar e Ismael dali, dizendo que ele não faria parte, Ismael, da herança de Isaac. Então, ele expulsou dali. O que Paulo está falando com isso para Gálatas? Ele usa isso, essa fala ali de Sara, como base bíblica, para dizer aos Gálatas que as igrejas de cristãs, elas não devem tolerar no meio delas nenhuma doutrina legalista, nenhuma ideologia judaizante, nada que venha muitas vezes atrapalhar a sua fé. Ele diz, o que ele está falando, que somos livres. A igreja de Cristo, ela é livre, ela não é uma escrava, e nós devemos ser guiados, governados somente pelo Espírito de Deus e pela própria palavra de Deus, e não por homens, e não por doutrinas humanas, doutrinas construídas pelo homem. Amém? E nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque muitas vezes nós nos perdemos. Nós nos perdemos trazendo para dentro das doutrinas da igreja, trazendo até para as nossas vidas coisas que muitas vezes nos faz nos tornarmos escravos novamente, enquanto Deus já nos deixou livres. O Senhor não nos deu um espírito de escravidão, um espírito de medo. Ele nos deu um espírito livre. E nós devemos, claro, não usar isso como como se diz, como que eu posso falar, uma ferramenta, como algo para usarmos isso como uma libertinagem, para que a gente possa fazer o que quiser. Não é isso. A liberdade não pode ser confundida com libertinagem, mas ainda assim, não podemos ser escravos mais, porque somos livres em Cristo Jesus. Amém? Continuando aqui no capítulo 5, versículo 1, que diz: Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Aqui já foi falado tudo. Nós não devemos nos submeter novamente à escravidão, mas nós somos livres em Cristo. Eis que eu, Paulo, vos declaro, versículo 2, que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Por que Paulo fala isso? Porque se eles
se circuncidarem, achando que isso vai levá-los à salvação, o que adiantou a morte de Cristo, se Cristo é o único caminho para a salvação? Versículo 3. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Versículo 4. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei, vós decaístes da graça. Então ele está falando assim que aquele que busca ser justificado pelas obras, ele caiu da graça, ele não entendeu a graça de Cristo, ele não entendeu o que é por graça. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação pela fé. Nós que estamos em Cristo, nós esperamos pelo Espírito, pelo Espírito, aguardamos a justificação pela fé, que é a nossa esperança. Amém? Versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Então, para Cristo, diante de Deus, não vale de nada você for circuncidado ou não. O que vale diante de Deus é a fé que opera pelo amor. É isso que importa. É a fé em Jesus Cristo, que opera pelo amor no Senhor. Amém? Versículo 7. Corrieis bem, quem, pois, vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Porque nós estamos, meus irmãos, em uma corrida pela nossa coroa. E ele fala, correis bem, correis muito bem, nós estamos correndo, que possamos correr pela nossa coroa, não nos desviarmos do caminho, não nos perdermos para que a gente possa chegar até o final da nossa corrida e conquistar a nossa coroa da vida. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Esta persuasão não vem daqueles que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim a ofensa da cruz teria cessado. Paulo sofre muita perseguição no seu ministério porque ele prega exatamente o fato de que não é pela lei legalista, não é pelas suas obras que você vai ser justificado, mas sim através da fé em Jesus. E por isso ele é tão perseguido pelos religiosos, perseguido pelos judaizantes, perseguido por aqueles que querem continuar vivendo sob a lei. Amém? Versículo 12. Bom seria que fôssemos cortados aqueles que vos perturbam. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. É o que muitas vezes acontece. O que mais acontece nessas igrejas aí cheias de heresia e blasfêmia? Esses líderes, esses irmãos que pregam aí muitas vezes heresias, blasfêmias, doutrinas satânicas, o que eles fazem? Eles pegam versículos da Bíblia, isolam, tira do contexto a palavra de Deus e usam para dar base bíblica para aquilo que eles estão fazendo de errado. Quantos que fazem isso, meus irmãos? Quantos que eles pegam a Bíblia como base para a libertinagem, para dar ocasião à carne, para eles poderem fazer aquilo que a carne deseja. E por isso que é tão importante a leitura da palavra, você ler a palavra, você entender a palavra, você saber o contexto da palavra, para que você não seja enganado por esses falsos mestres, apóstolos, falsos irmãos, falsos pastores, que você possa entender, que você possa ler a palavra de Deus, para que você possa sempre saber o que é e o que não é. É a palavra de Deus que vai te mostrar o caminho. Como diz na própria palavra, ela que nos ilumina, que você ligue a luz aí na sua casa, a luz da palavra de Deus, e você leia ela para que ela ilumine teu caminho e você não se perca na escuridão. Amém? Continuando aqui no versículo 14. Porque toda lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E basicamente é isso, irmão. A palavra, toda a Torá, todos os mandamentos de Deus, ele é resumido nessa palavra aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo como a você mesmo, com certeza você não vai roubar o seu próximo, porque você não quer fazer que alguém faça isso para você. Você não vai
mentir para o seu próximo, porque você não ia gostar que mentisse para você, e você vai amar o próximo como a você, e você não vai fazer nada pro próximo que fosse algo que te prejudicasse o próximo, porque você se coloca no lugar do próximo e sabe que aquilo seria algo ruim para você e com certeza pro próximo. Então, amar o próximo como a nós mesmos é o resumo de todo e qualquer mandamento de Cristo. É amar o próximo como a nós mesmos. É fazer pro próximo o que a gente queria que fizesse para nós. E não fazer pro próximo o que a gente não queria que fosse feito para nós. Amém? Versículo 15. Mas se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Versículo 16. Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Quando nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, nós praticamos as 3 disciplinas espirituais básicas do cristão, que é o jejum, a oração e a palavra, nós fortalecemos o nosso espírito, nós alimentamos ele, aquilo que você alimenta cresce. E aquilo que você não dá comida, ele diminui, ele vai morrendo. Então, se a gente não alimentar a nossa carne, alimentar o nosso espírito, a nossa carne vai morrer, ela vai diminuir, enquanto o nosso espírito vai crescer, ele vai aumentar, ele vai se fortalecer. E aí, meu irmão, é a hora que o teu espírito domina a sua carne, e você consegue vencer as tentações, consegue ser santo, consegue mudar de atitudes, porque é o seu espírito dominou a tua alma, onde está todas as suas emoções, onde está todos os seus desejos carnais. É por isso que é tão importante a gente satisfazer o nosso espírito, para que a nossa carne possa não ser alimentada, possa diminuir e até mesmo morrer, para que a gente possa ser santo diante de Deus. Amém? Continuando aqui, junto com as moscas, os mosquitos, em nome de Jesus, o versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Então é uma luta que acontece dentro de nós, meu irmão. Acontece uma luta dentro do nosso interior. É a carne brigando com o espírito contra a carne. E muitas vezes nós queremos ser santos, mas a nossa carne prevalece porque ela venceu, ela está mais alimentada. E muitas vezes o nosso espírito vence porque ele está mais alimentado. É por isso que é tão importante nós alimentarmos mais aquilo que nós queremos que cresce. O que você quer que cresce na sua vida? O que você quer que te domine? Porque aquilo que você alimenta te domina. Então você tem que sempre se lembrar, eu devo alimentar aquilo que eu quero que me domine. Então alimente aquilo que você quer que domine a sua vida. Se é a carne, que seja a carne. Se é o espírito, que seja o espírito, em nome de Jesus. Continuando aqui no versículo 18. Porém, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, que é relações sexuais fora do casamento, impureza, que é tudo que não tem o nome pecado, mas que te deixa impuro, lascívia, idolatria, que não é somente idolatrar a uma imagem, a gente pode idolatrar o dinheiro, a gente pode idolatrar a nós mesmos, nós podemos idolatrar um pai, um irmão, uma mãe, nós podemos idolatrar um carro, nós podemos idolatrar uma casa. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, sim, se torna o nosso Deus. Então, essa idolatria aqui, meus irmãos, não é somente sobre uma imagem feita por homens. É tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Aqui está muito claro o que desagrada a Deus, o que vai te tirar do reino de Deus. Então que você possa observar o que tem dominado a tua vida. Talvez as obras da carne, algo que está aqui, talvez é a inveja, talvez é a bebedeira que você fala, eu só estou bebendo um pouquinho. Ou talvez você está cometendo um homicídio, mas muitas vezes não é só, o homicídio não é só matar a carne. Você pode estar muitas vezes matando o irmão com uma palavra. Você pode estar matando alguém, matando o ministério de alguém, perseguindo o ministério dele. Tem tantas formas de matar.
Então, que possamos estar atentos, para não estarmos aqui no meio desses aqui, para que possamos não ficarmos de fora do reino de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, que é o autocontrole, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmão, isso aqui são as qualidades do Espírito Santo. O crente que acha que é crente e não tem as qualidades do Espírito Santo, essas aqui na sua vida, não é crente. As árvores vão ser vistas, a gente vai saber se as árvores, quem é essa árvore, vamos dizer assim, se ela é do bem ou do mal, através dos frutos. Não é através da unção que ela carrega, dos dons que ela carrega, não. Porque até mesmo aqueles que são usados em dons, eles podem estar sendo usados em dons por Deus aí, pela misericórdia de Deus e pela misericórdia por causa da igreja, mas ainda assim serão falso profeta. Porque através dos frutos é que conheceremos as árvores. E assim nós saberemos quem é quem. Nós saberemos quem é de Deus e quem é do diabo. É através dos frutos, meu irmão. Precisamos frutificar, precisamos ter as qualidades de Cristo na nossa vida, precisamos resplandecer Jesus. Se você acha que ir para a igreja é você continuar tendo as mesmas obras e práticas antigas, está enganado. Se você acha que você vai conquistar um lugar no reino assim, está enganado. Você precisa ter a qualidade, você precisa nascer de novo, você precisa ter mudança de vida. Aqui nós estamos falando sobre o reino de Deus. E aqui fala, ó, que tais práticas, né, essas da carne, se tiverem alguém praticar, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito aí fala sobre os frutos aqui. Versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Mas aquele que está em Cristo, ele pega todos os seus desejos carnais, todos os seus defeitos, tudo aquilo que não é do Senhor, e vai lá e crucifica junto com Cristo o seu eu, a sua vida, e você crucifica a sua carne e as paixões e concupiscência. O que são concupiscência, meus irmãos? É todo desejo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus são concupiscências. Tá? Então, quando você está em Cristo, você vai crucificar os seus desejos e tudo aquilo que se opõe a Deus na sua vida. Se seja pensamento, seja sentimento, seja em ações, seja em decisões, seja em atitudes, seja em comportamentos. Amém? Capítulo 6, que tem como título Façamos o bem a todos, versículo 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerais a vós mesmos para que também não sejais tentados. Então, aquele que caiu, aquele que, cometeu um pecado, um erro, a igreja sendo espiritual, o crente que é espiritual vai ajudar aquela pessoa a ser restaurada com mansidão, com amor. Ele não vai persegui-lo, não vai, inventar história, não vai excluí-lo, não vai apontá-lo, não vai ficar fazendo fofoca falando daquilo. Não, ele vai usar de mansidão, porque ele é espiritual, para ajudar a ser restaurado aquele que caiu. E ainda Paulo termina falando aqui, cuide para que você também não seja tentado, então cuide para que você também não caia. Porque muitas vezes você está apontando em mão, daqui a pouco está você no chão também. Amém? Versículo 2. Carregais os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Então, nosso dever como cristão é ajudar cada um com seus fardos. Isso é o amor fraternal de Cristo. Nós devemos ajudar uns aos outros nas suas dificuldades, ajudar uns aos outros nas suas falhas, ajudando com conselhos, com amor, com paciência, restaurando aqueles que caiu com muito amor e paciência e mansidão. Amém? Versículo 3. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém que cada homem prove a sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Então o dever do cristão é se autoanalisar, provar se ele está realmente andando no caminho certo. Sempre pedir a Deus, fazer aquela oração de salmos,
pedindo: Deus, esquadrinha meu coração, vê se há algum caminho mal em mim. Porque o coração do homem, ele é falho. Nós muitas vezes não enxergamos, estamos cegos no nosso orgulho, não percebemos os nossos erros. Então, que possamos sempre provar as nossas atitudes, nossas obras, nos autoanalisar, para que a gente possa se gloriar, como aqui mesmo fala, em nós mesmos. Amém? Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo, versículo 5. O que Paulo está falando aqui? Que sim, nós devemos ajudar uns aos outros, mas não devemos fugir da nossa autorresponsabilidade. Lembrando que eu e você somos responsáveis pela nossa salvação. Não adianta nós ficarmos esperando uns aos outros somente, em vez de nós tomarmos o nosso lugar e lutarmos pela nossa salvação. Amém? Versículo 6. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele que ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso colherá. Versículo 8. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o que está falando aqui? Que não se engane, de Deus não se zomba. As pessoas realmente acham que Deus não vai castigá-los, que não vai ter um inferno, que nem existe. As pessoas parou de acreditar no inferno. As pessoas, elas acham que não vai ter consequências daquilo que elas fazem. As pessoas vivem desse jeito, sem achar que tem consequências, mas terá. Como a própria palavra de Deus disse aqui, ó, que aquele que semeia, ele colhe. Se ele semear na carne, ele vai colher destruição e morte. Aqui fala corrupção. E aquele que semear no Espírito, ele vai colher vida eterna. Então, nós devemos sempre nos preocupar. Qual está sendo a minha semeadura? Como eu estou semeando? É para a morte ou para a vida? Amém? Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Muitas vezes nós ficamos cansados de fazer o bem. Nós olhamos e falamos: nunca vou ter retorno disso. Ninguém reconhece, ninguém vê, mas nós vamos colher do alto e do céu. Amém? Versículo 10. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Versículo 11. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Versículo 12. Ele vos constrange a ser circuncidados apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está falando aqui que tem homens que se preocupam mais com a opinião dos outros, dos homens, se preocupam como os homens estão o vendo para não serem perseguidos. Quantos estão por aí praticando ainda o que é mal, não fazendo completamente a vontade de Deus porque está com medo de ser perseguido por ser diferente, ser perseguido por resplandecer Cristo, ser perseguido por fazer a diferença. Quantos homens preferem não ser perseguido por homens e desagradar a Deus e não agradar a Deus? Que eu e você, meus irmãos, possamos sempre escolher fazer a vontade do Pai. E as perseguições virá e Deus vai nos livrar de cada uma delas. Amém? Versículo 13. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vos sejais circuncidados para que possam se gloriar em vossa carne. Versículo 14. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. Versículo 16. E com todos que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz, a misericórdia e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante que nenhum homem me cause problema, porque traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, que nada possamos nos gloriar, que possamos dar a glória somente ao Senhor Jesus, como diz aqui no versículo 14. Quantos estão querendo glória própria? Quantos líderes da igreja do Senhor estão se autogloriando ou tendo uma falsa humildade, que lá no fundo tem sim um orgulho, uma vaidade? Quantos estão por aí? Que possamos cuidar do nosso coração, para que possamos sempre nos lembrar que o único trabalho que você não recebe a glória para Ele
é o trabalho para Jesus. Você não recebe. A glória é do chefe, é do Pai. Amém? E aqui, no versículo 15, fala que Jesus não se importa com a circuncisão, com a incircuncisão. Ele não se importa, sabe por quê? O que importa para ele, de fato, é o que diz em João 3:3. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Para Jesus, para o Senhor, o que importa é nascer de novo. É você ter uma vida transformada, é ser uma nova criatura. Porque para entrar no reino de Deus, precisa de uma vida restaurada, transformada. Não adianta querer continuar com as práticas antigas, porque o Senhor Jesus não vai aceitar dessa maneira. Ele te aceita quando você chega do jeito que você está, mas ele não aceita que você permaneça o mesmo. Amém? E terminando aqui no versículo 17, de agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu quero te perguntar hoje, para a gente finalizar este livro tão maravilhoso, quais as marcas de Cristo que você tem na sua vida? Você tem as marcas do Senhor na sua vida? Como as renúncias, como as entregas, como os sacrifícios, as entregas dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas vontades, as entregas daquilo que muitas vezes você deseja e que você sabe que não agrada ao Senhor, as marcas das perseguições, o amadurecimento. Você traz no seu corpo as marcas dos processos que você teve que viver para alcançar o lugar onde você está diante de Deus. Você tem as marcas. Você carrega na sua vida as marcas nas suas mãos, de você estar crucificado lá na cruz com Jesus. Você carrega na sua vida as marcas de estar crucificado lá na cruz do Calvário com Jesus, o seu eu, o seu orgulho, as suas vontades. Eu te pergunto hoje, meu irmão, você tem as marcas de Cristo na sua vida? Porque se você não tem, você verdadeiramente não está no Senhor. Porque aquele que está em Cristo, ele tem marcas de renúncias, entregas, sacrifícios, dos processos doídos e difíceis que o crente tem que viver para ser aperfeiçoado, para o seu caráter ser transformado. Se você tem essas marcas, é porque você está no Senhor. Tenha orgulho das marcas que o Senhor deixou e deixa na sua vida, porque isso diz que você foi crucificado lá na cruz com o Senhor, porque você crucificou o seu eu, o seu orgulho, a sua arrogância. Você crucificou a sua vida para que Cristo viva através de você. Amém? E essa palavra que eu quero deixar aqui para você, que essa palavra possa entrar no seu coração e transformar a sua vida. Que essa leitura possa ter te dado mais desejo ainda de ler a palavra. No próximo vídeo vamos começar Efésios, que é um livro maravilhoso, um livro curto igual Gálatas, mas tão rico, tão precioso. Meu irmão, leia a palavra de Deus. Ela é luz para os seus caminhos. Acenda essa luz na sua casa e leia a palavra de Deus para que ela possa iluminar a sua vida e te levar aos céus. Amém? Fica com Deus. Obrigado pela sua presença até aqui. Que você possa permanecer comigo no próximo vídeo, estar comigo. Amém? Que você possa curtir, comentar, mandar esse vídeo para os seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E até lá.